Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter, então, nossa última aula antes da prova. Semana que vem a gente tem a prova M2 e na outra semana a gente só vai fazer a revisão da prova que a gente precisa fazer. E aí a gente dá por encerrado o nosso semestre. Então essa é a nossa última aula. A gente vai falar na aula de hoje sobre dois assuntos. Sobre aprendizagem animal, na complementação da aula de semana passada a respeito de comportamento animal. E a conclusão da aula a gente vai falar sobre estresse, vamos destrinchar um pouquinho mais sobre estresse, a gente já falou sobre estresse nas aulas de bem-estar, mas o estresse nas aulas de bem-estar a gente focou no bem-estar animal. E agora a gente vai falar um pouquinho, hoje a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado a respeito do estresse. Terminando falando sobre medo e fobia, que também estão relacionados aos quadros de estresse. Então, em relação à aprendizagem animal, a gente tem a aprendizagem como, a definição de aprendizagem como sendo a capacidade do indivíduo de adquirir uma nova informação, habilidades ou preferências, ou de modificar essas informações, habilidades ou preferências já existentes. A gente sabe que toda aprendizagem ela tem uma base genética e uma base ambiental. Então ela tem a ver com a condição genética do animal e sofre influência direta do ambiente. Um indivíduo com um determinado genótipo, ele vai se desenvolver de uma certa maneira, em função desse genótipo, e o ambiente onde ele vive vai moldar esse genótipo, que é o que a gente chama de, criando o que a gente chama de fenótipo. Tá? Segundo o professor José Carlos Sariego, a aprendizagem ela define-se como um processo que vai se manifestar por alterações adaptativas no comportamento individual do ser, como resultado da experiência que ele adquire durante a vida. Então, se por um lado o comportamento ele é uma característica geralmente relacionada a instinto, ou seja, com base genética pura e simplesmente, e ela é uma característica, o comportamento normalmente é uma característica da espécie ou de um grupo de animais de uma determinada espécie, a aprendizagem ela vai ocorrer individualmente. Cada indivíduo, cada animal de uma determinada espécie vai reagir de uma forma diferente aos estímulos que vai receber do ambiente. Por isso, a aprendizagem ela é individual. O que um animal vai aprender, a forma como esse animal vai reagir a determinadas situações do ambiente, vai ser única. Dois indivíduos da mesma espécie, com a mesma característica comportamental, que sejam apresentados a um mesmo ambiente, eles podem apresentar aprendizagens diferentes. Então, a aprendizagem, mais uma vez, ela é individual. Cada indivíduo vai reagir de uma forma diferente a essa base genética em relação, quando posta em confronto com as alterações ambientais. Características da aprendizagem. Graças à capacidade de aprendizagem, é que o animal consegue modificar o seu comportamento em virtude das experiências que ele vem tendo durante a sua vida, à medida em que ele vai se desenvolvendo. Esse animal ele vai aprender que algumas respostas que ele tem em termos comportamentais a determinado estímulo vão obter melhores resultados do que outras. E isso vai levar esse animal a repetir essas respostas mais positivas sistematicamente, fazendo com que o comportamento dele se modifique adaptativamente. Ou seja, o comportamento dele vai se adaptar a essas
a esses estímulos e vai reagir da forma em que ele vai aprender como sendo a mais positiva para a manutenção da vida dele. Ainda que esse comportamento aprendido ele pode ser considerado mais flexível do que o comportamento instintivo, porque o comportamento instintivo normalmente ele é automático, e no caso do comportamento aprendido ele é flexível, como eu falei. Dois indivíduos podem apresentar comportamentos diferentes de acordo com a sua aprendizagem. Isso não determina que os movimentos que esses animais vão fazer após a aprendizagem deixem de ser estereotipados ou tão estereotipados quanto os movimentos dos instintos. Porque a partir do momento que esse animal ele aprende um determinado movimento, a tendência é que ele mantenha esse movimento, ele repita esse movimento como um movimento estereotipado para conseguir determinada condição. Por exemplo, naqueles animais, a gente vai falar mais lá na frente, que utilizam aquelas caixas de Skinner, né? Eles aprendem que empurrando uma alavanca, ele vai conseguir a liberação do alimento. Então ele vai manter esse comportamento estereotipado de empurrar a alavanca para conseguir o alimento. Ele teve uma aprendizagem, ele modificou o seu comportamento, mas o comportamento dele vai continuar sendo um comportamento estereotipado. Então, o que a aprendizagem vai fazer é tornar esses comportamentos mais eficientes. Isso demanda um tempo que depende da capacidade de aprendizagem e da dificuldade nessa aprendizagem, individualmente, de cada animal, em situações em que não tem tempo para aprender um comportamento quando esse comportamento é instintivo. Então, se o animal tem uma urgência de manifestar um determinado comportamento, porque disso vai depender a sobrevivência dele, ele vai manter o comportamento instintivo. Para a aprendizagem, muitas vezes, ele precisa de tempo. Então, quando o tempo não é favorável, a tendência é que ele mantenha o comportamento instintivo que ele já vinha manifestando. As características da aprendizagem. Esse comportamento aprendido, ele vai demonstrar as vantagens desse aprendizado em ambientes e em circunstâncias que estejam sujeitas a muitas alterações. Então, nesse caso, quando o ambiente se altera constantemente, o comportamento instintivo ele vai se tornar inadequado, porque o comportamento instintivo ele depende basicamente da manutenção do meio numa forma estável. Se esse ambiente está se alterando muito, a aprendizagem se torna muito mais importante. Entretanto, essa aprendizagem, a capacidade de aprendizagem, ela vai exigir desse animal um sistema nervoso mais desenvolvido, um sistema nervoso mais flexível, que possa se moldar, se adaptar a determinadas condições. Um sistema nervoso que possa memorizar as informações que ele está recebendo, de capacidade de avaliar a resposta que ele vai estar exibindo e determinar que essa alteração do comportamento é positiva para o organismo. Por isso que a aprendizagem ela não tem sido demonstrada, muito bem demonstrada, nos animais que têm um sistema nervoso centralizado, ou seja, que têm um sistema nervoso mais rudimentar. A aprendizagem ela é uma característica, principalmente as aprendizagens mais elaboradas, de animais mais evoluídos, com um sistema nervoso mais evoluído. E a gente vai agora, então, comentar a respeito dos tipos de aprendizagem que a gente tem. O primeiro deles, que é o mais simples de todos,
e ele pode ocorrer em animais menos desenvolvidos, é a habituação. Na habituação não existe a necessidade de se adquirir novas respostas. O que ocorre na habituação é a perda de velhas respostas. Então a habituação ela vai acontecer quando um animal ele vai ser submetido constantemente, repetidamente, a um mesmo estímulo, e esse estímulo ele não está associado a nenhuma recompensa ou punição. Então, o resultado disso é que o animal vai parar de responder a esse estímulo. Se esse estímulo não leva a nenhum benefício e a nenhum perigo para ele, ele para de responder a esse estímulo. Um exemplo disso é o espantalho. As aves, inicialmente, elas evitam o espantalho por terem medo, por ter uma forma humana. A partir do momento que essas aves começam a se acostumar com a presença do espantalho e elas começam a perceber que esse espantalho não vai fazer mal nenhum para elas, elas passam a não respeitar mais o espantalho e passam a frequentar aquela plantação, porque aquele espantalho não as assusta mais. Então, a habituação ela é um processo que é importante no ajuste do comportamento do animal ao ambiente. Porque esses animais eles estariam tendo desvantagem, eles estariam gastando energia, às vezes, à toa. No caso específico do espantalho, essas aves estariam buscando o alimento em regiões, às vezes, mais difíceis de se acessar, em função do espantalho. A partir do momento que eles se habituam com a presença do espantalho, elas vão passar a se alimentar num local mais próximo, num local que seja mais favorável para elas. Então, a habituação ela tem um papel muito importante também no desenvolvimento do comportamento dos animais jovens, porque os animais jovens eles estão descobrindo as características do ambiente e muitas vezes eles têm receio das novidades, eles têm medo das novidades. A gente vê muito isso em filhotes de cães, que eles, quando estão conhecendo o ambiente onde eles estão, eles muitas vezes têm medo de coisas que a gente chega a achar engraçado o filhote ter medo daquilo. Mas ele está sendo apresentado àquela novidade. Então, ele no início ele tem medo. À medida em que ele vai percebendo que aquilo que ele está reagindo como medo não fornece nenhum perigo para ele, ele vai se habituando a essa situação e deixa de responder aversivamente àquele estímulo. Tá? Então, o papel da habituação na prevenção de medo tem sido muito bem documentado. Diversos estudos que documentam que a habituação é um dos principais tipos de aprendizado que facilitam, que possibilitam a redução do medo nos animais. Exceto por outras formas de aprendizagem, em função da marcante simplicidade da habituação, ela é amplamente distribuída no mundo animal. Ao contrário dos outros tipos, desde protozoários unicelulares até o próprio homem, eles têm características de aprendizagem por habituação. O oposto de habituação é a sensibilização. No caso da sensibilização, a resposta àquele estímulo ela vai aumentar quando a exposição a esse estímulo também aumenta. Então o animal, em vez de se habituar, ele se sensibiliza. Ele, em vez de perder o medo, ele aumenta o receio ou o medo. Nesse caso, chama-se sensibilização.